Oi? Oi, Marcos. Será que nós teremos mais alunos? Boa noite. Fala um oi. Mais alguém? Oi. Será que nós teremos mais alguém participando? Mandei para todas as salas. Bom, eu estou até gravando aqui, então depois, posterior, se mais alguém entrar, aí nós vamos falando, se não, depois fica gravado, depois é só a pessoa acessar, ok? Bom, no primeiro ano do ensino médio, a expectativa é que vocês façam já um bom desempenho de leitura e interpretação de texto, tá? E que aperfeiçoem algumas regras de gramática, né? Os conhecimentos gramaticais vocês já teriam que estar vindo e isso já teria que estar em vocês já bastante apurado e que começa o estudo da literatura. Além também do desenvolvimento da redação, que agora não é só mais criar uma história, uma narrativa, não, um artigo falar o que pensa, não. Agora a estrutura que vai se pedir no ensino médio é da dissertação, com começo, meio e fim, mas não só com começo, meio e fim, mas com introdução, desenvolvimento e conclusão, que é um pouco diferente do modelo que se fazia no ensino fundamental, tá? Então, vocês agora têm que quando for fazer uma redação, que seja uma redação dissertativa, vocês têm que apresentar uma tese, tá? O que é apresentar uma tese? É ter uma ideia, apresentar claramente uma defesa, uma proposta de uma ideia sua, mas que para isso você não vai falar apenas que você acha, eu acho isso e ponto final. Não, ela tem que estar embasada em argumentos, ela tem que ter provas, entendeu? É para você provar que aqueles argumentos, que aquilo que você está defendendo está correto. Ela não pode ser solta, é o modelo de redação científica, praticamente, a dissertação, tá? Modelo dissertativo. Você vai ter que expor uma ideia, né, de acordo com o tema, defender essa ideia, apresentar provas a favor da ideia e contrária à ideia, mas que você coloque de uma maneira que sempre, né, que os seus argumentos sejam mais fortes do que os argumentos contrários. E na conclusão, você deve retomar aquilo que você já falou na conclusão, sintetizando o que você disse e dando uma solução. O Enem pede muito que tenha uma solução no final da sua redação, tá? Tem que ter uma solução. Você precisa dizer, falar para o seu leitor qual é a proposta, então, para resolver aquele problema, tá? Bom, isso é a redação dissertativa. Isso, posto, a gente pode trabalhar isso com vários exercícios, com vários modelos, com vários exercícios. Eu já mandei um para vocês, uma proposta de redação. E é uma forma de a gente pegar essas propostas e você começar a desenvolver esse modelo dissertativo,
Não é simplesmente, vocês não podem, eu acho isso por isso, eu acho. Não, você não acha nada. O que você pensou, aquela sua ideia, ela nem sua é de alguma forma. Você tem que mostrar que existe argumentos favoráveis a ela, que o que você está dizendo, aquilo que você está defendendo, está respaldado anteriormente por provas concretas, que pode ser, então, o que posso colocar na redação para provar, para ter essa defesa? Você pode colocar dados estatísticos, citação de um cientista, de um escritor, uma citação, né? A fala de outro. Geralmente você vai colocar a fala de outro, que vai colaborar, que você uma fala que você recortou dentro de um outro contexto, mas que dentro do seu contexto ela cabe e que vai ser favorável para você. Ó, tá entrando mais alguém. Quem que é? Olá, o Marcos é do primeiro A e você? Olá, tudo bem? Boa noite. Se apresente. Boa noite. Boa noite, você é de qual primeiro? Primeiro A. Então os dois do primeiro A aqui. Muito bem, é a turma do primeiro A. Ótimo. Eu estava falando para o Marcos sobre algumas coisas que vai implicar a língua portuguesa no primeiro ano. O Marcos é do primeiro C. Beleza. Ótimo, Marcos. É que tinha. Beleza. Então, gente, eu estava falando um pouquinho da redação dissertativa, tá? E quais são as características dela, que é diferente quando a professora pedia assim, escreva a sua opinião, você falava tudo que você pensava sobre aquilo lá, não. Agora, quando for pedir uma redação dissertativa, não simplesmente você vai pôr apenas o que você pensa, você tem que fazer uma defesa daquela ideia, e para defender, que nem advogado, você entendeu? O advogado, ele precisa de provas para poder defender uma pessoa, ou para acusar, né? Mas para ele defender, ele também precisa provar que o seu cliente é inocente. E para isso ele também vai recorrer a provas, de alguma maneira. A redação dissertativa também, você vai defender alguma ideia, por exemplo, a redação fala de questão da pandemia. E o tema da pandemia, a sua ideia é que a destruição do meio ambiente causou a pandemia. Não basta você pensar, eu acho isso que a destruição do meio ambiente causou a pandemia. Não, você tem que mostrar mostrar no texto que isso é real. Como? Ou com fala de algum cientista que disse isso, e aí ele vai colaborar, ele vai compartilhar da mesma opinião que você, com dados estatísticos, dados de destruição, da poluição, do aquecimento global, entendeu? São provas, tem outras formas que você pode recorrer a provas que vai colaborar com o que você pensa sobre o assunto. Fala. Oi. Não, liguei o microfone sem querer. Então, alguma dúvida? E isso é muito importante vocês terem isso em mente. Por quê? Porque se você não tiver argumentos, a sua redação pode ser ela vai ter a nota praticamente quase zero, tá? E os argumentos, eles precisam casar. Eles precisam casar com o tema, eles têm que ter a ver com o tema, não pode ser assim argumentos aleatórios. Eu vi uma redação do menino que ele foi falar do sistema econômico do mundo, né, da questão da economia. E ele citava muita coisa, ele tinha até um conhecimento, via que ele lia, sabe? Ele pegou autor como Voltaire, pegou outros autores, só que ele colocava aleatoriamente, entendeu? Você fala, por que isso aqui está aqui? O que isso tem a ver? Isso aqui não tem nada a ver com isso. Ele tem que estar dialogando com o seu texto, com aquilo que você está falando. Ele tem que ser um espelho daquilo que você está falando, não pode ser algo aleatório.
tá? E além dos argumentos, tem que estar dialogando com aquilo que você está escrevendo, tem que estar dialogando com o texto e também tem que estar dialogando entre si. Pode falar um texto, ou pode colocar trecho de um filme também. Não é só autor, você não precisa só colocar no seu texto apenas argumentos sobre... Argumento fala de um cientista, por exemplo. Pode ser a citação de um filme, pode ser que você assistiu um anime, pode ser também do seu universo, sabe? Pode ser desenho, gibi, mas desde que esteja, que tenha a ver com aquilo que você está falando. Fala. Fala aqui, pode falar. Você está escrevendo? Oi. Você levantou a mão? Que você está com um apelido aqui, eu não sei o seu nome. É bom você falar o nome, que eu vou marcar para poder dar nota. É Douglas. Douglas. Isso, Douglas. Pode dizer. Sua pergunta. Não tem pergunta. Não? Não. Então, porque a redação dissertativa é muito importante que vocês tenham em mente a estrutura dela. Ela não é difícil de fazer, porque ela tem uma estrutura já montada, tá? O que fica complicado é quando a gente não tem leitura, por isso que a gente fala que tem que ler muito para poder fazer, né? Tem que ler sobre tudo, sobre todos os assuntos, principalmente assuntos da política, assuntos de economia, assuntos que está acontecendo no mundo agora, pode ser de esporte, de tudo. Vocês têm que ler um pouco do que acontece, porque geralmente é dissertativo, o que cai são problemas atuais que a sociedade enfrenta. Geralmente são temas assim, pode ser a questão da prostituição infantil, a questão das drogas, a questão... Não é só você ter uma opinião, eu penso isso, por favor. Não, essa sua opinião, ela tem que ter embasamento, tá? Eu acho, então, que todo mundo não pode... Por exemplo, se for sobre o trabalho infantil, e a discussão... E geralmente, quando vai ter essas redações, tem... se coloca textos anteriormente, textos de apoio, que é justamente para fomentar o debate. Sempre vai ter o contra ou o favor. Sempre uns que vão falar que eu trabalhava com 10 anos e não morri. Mas não é simples, não é um fato. Um fato não é uma história pessoal de uma pessoa, tá? Ele tem desenvolvimento social, cultural, econômico na história de uma comunidade, na história de um povo. E você tem que analisar o trabalho infantil não de acordo com o que seu pai, sua mãe falava, que isso era bom ou não, mas de acordo com aquilo em relação àquele período histórico, aquele momento e a sociedade, como isso impactava como um todo. Geralmente, criança, por exemplo, trabalha cedo, não estuda, tem uma baixa escolaridade, então tem esse contraponto. E acaba perdendo muito da infância também. Mas para você argumentar, você tem que ter essa noção ampla do todo, não só apenas da opinião pessoal, do que a pessoa passou, que para ela tem uma visão, claro, particular daquele assunto. Você não. Você vai ter que analisar aquilo de acordo com como esse problema impacta no todo. Por isso que precisa ter argumentos muito bem fundamentados. Muito bem fundamentados para você poder fazer a sua redação. Eu mandei um trabalho para vocês que também relacionava ao trabalho. Já começa por aí. Os trabalhos, as histórias e os poemas que a gente for trabalhar, eles sempre vão ter também um tema social para a gente discutir, alguma coisa que vai fazer você refletir, tá? Eu mandei, por exemplo, uma imagem, e também nas redações cai também leitura de imagem, porque não é só aprender a ler textos verbais, que são textos escritos, mas aprender a ler texto não verbal também é importante. A imagem também diz muita coisa.
Mandei um trabalho que tinha uma imagem, não sei se vocês dois fizeram. Se não fizeram, ainda pode me entregar, tem até o final desse mês, tá? Que era um motoboy passando no meio de uma enchente para poder ele entregar a comida do iFood. E o que marcava aquela foto é que o cara não tinha rosto. O cara não tinha mais rosto, o cara tinha só o nome da empresa. Ele não tinha mais história, não tinha mais nome. Ele era apenas o iFood, você entendeu? E ele ia morrer, cara. Ele ia morrer para poder dar dinheiro para o iFood ficar ainda continuar mais rico. Pensa bem, uma enchente, se você perde, se você tá, não sei se você já viram enchente na vida. Eu morei numa cidade que tinha enchente direto. A partir do momento que a água pega você e te arrasta, adeus. Adeus. Você entendeu? Você não consegue, eu não sei se você conseguir com a força se apoiar em alguma coisa e agarrar ali, tchau. Você morre afogado pouco tempo. Então, e o cara tava lá no meio, enfrentando. Para alguns que vai ler aquela foto, vai falar: nossa, olha que destemido, que determinado. Mesmo com a enchente, ele vai lá para entregar o. Ele vai trabalhar, ele vai fazer o seu trabalho. Mesmo com perigo na sua porta. Não é assim que as pessoas acham? Olha que cara sensacional. Eu não sei, é uma coisa para refletir. Até que ponto essa coragem é coragem ou imprudência? Você entende? Você vai discutir o trabalho, aí depois eu mandei um poema do Operário em Construção, que conta o poema do Vinícius de Moraes. A gente pode pegar aqui para ler ele, posso ler para vocês. O Operário em Construção dizia assim, que ele, operário, de repente ele se viu como ele era importante, que tudo que foi feito na sociedade, tudo era ele que fez, ele que construía. E quando ele reconheceu isso, a importância dele, para o trabalho, como o trabalho, você vê, olha só, como o trabalhador tem a sua força e não se reconhece. Estamos num lockdown, o que as empresas, o que os comerciantes ficam loucos da vida? Por quê? Porque ele não está tendo trabalhador lá para trabalhar para ele. Que precisa do motorista, precisa do cara que vai levar, precisa da secretária, precisa da faxineira. Os caras não conseguem viver sem isso, sem quem sirva para eles, faça as coisas para eles. Você entendeu? E aí, como aí fica pensando, claro que o trabalhador também precisa do trabalho, porque ali ele tira o seu sustento e tira o sustento do seu mês, né, a sua vida, senão ele também não se mantém. Porém, esse trabalhador ainda não sabe a sua força, né? Ele não sabe ainda a força que ele tem, se ele fosse unido, né? E não sabe também o quanto ele é importante para a sociedade. Por isso que eu mandei esse poema. Ele não sabe a importância que ele tem. Eu não sei, o que seu pai faz, Marcos? O que seu pai faz, Douglas? Sua mãe? Minha mãe é professora e meu pai é marceneiro. Então, seu pai é marceneiro. Sua mãe é professor como eu, né? Então, olha a situação. Quantas pessoas não estão aí agora reclamando que as escolas não estão abertas? Né? Ou quantas pessoas... quanta coisa que o marceneiro não faz, não constrói. Então, o Marcos disse que o pai é vendedor e a mãe é agente de pedágio. Se a mãe é agente do pedágio lá de Bueno, ou aqui da Austin Luiz. Se eles parar, se os agentes de pedágio parar, ninguém passa ali mais, não é? Quem que vai? As estradas para. Olha só o poder que eles têm, né? É isso que falta pra gente. E aí tá, mas eu tô falando isso por quê?
Porque se você vai fazer uma análise, vai escrever um texto sobre o trabalho, você tem que ter uma ideia fundamentada, conhecer legislação, inclusive, que garante o direito do trabalhador, conhecer a história do trabalho. Olha só, se eu vou escrever uma redação sobre o trabalho, olha tudo que eu preciso. Eu vou ler, por exemplo, eu vou falar sobre o trabalhador, eu tenho que ter uma noção de que esses direitos do trabalho não foram conquistados agora, né? Vieram de lutas. Olha, trabalha na Washington Luiz, para todos os caminhões, se ela falar assim, eu não vou, ninguém passa lá. Ninguém mais passa na rodovia, não vai carga para lugar nenhum. Né? Então, olha a importância desse trabalho. E aí, esses direitos que o trabalhador comum tem, que tem carteira assinada, tá? Como férias, não foi assim do dia para a noite. Ninguém chegou e deu para o trabalhador. Eu vou te dar porque eu sou bonzinho. Não, foram conquistas históricas já de que vieram aí de um século de luta. E isso vocês precisam ter claro, se vocês forem escrever sobre isso, tá? Por isso que depende de leitura para fazer uma redação. Que aí eu vou falar do trabalho, eu preciso saber do contexto atual, eu preciso ter noção do que está acontecendo, por exemplo, com a terceirização, com a terceirização do trabalho, com a uberização, que é pior do que a terceirização, né? A gente chama de uberização quando essas pessoas que trabalham por aplicativo, que não tem contrato, não tem nem nada que as defenda, né, legalmente, né, uma categoria que acaba ficando totalmente à mercê apenas do ganho do dia. Por isso que essa loucura, falar assim, não pode parar porque o trabalhador vai morrer. Mas por que não pode parar? Porque eles não deram nenhuma condição para esses trabalhadores poder parar. E no final, quem vai morrer é quem vai trabalhar, que vai se expor. Porque vai estar mais exposto à contaminação. Tudo isso, você vai escrever uma redação, precisa estar em mente. Por exemplo, eu já tenho uma ideia, uma defesa, e estou dando vários argumentos. Já argumentei com a legislação do trabalho, que já é um direito de conquista de séculos de luta, que não foi dado, né? Mostrei o poema, outro argumento poderia ser o poema do Vinícius, a construção, outro argumento poderia ser a imagem do vendedor, do entregador. Já falei da terceirização, da uberização. Se eu vou escrever uma redação, eu tenho que ter... então eu vou tentar dialogar essas situações. Que bacana, seu pai trabalha na Cutrale, lá ele tem um contrato, né? Tem o contrato, tudo. Então, se eu for fazer, eu tenho que tentar fazer uma redação que tente dialogar com esses argumentos. E esses argumentos estejam, de uma certa forma, casados, né? Relacionados. Gente, a grande dificuldade de vocês é fazer uma relação entre duas coisas. Eu dou um texto, dou uma imagem, que é para vocês lerem uma imagem, ler o texto, fazer um diálogo entre as duas, é para vocês comparar um com o outro. Tem pessoas que me entregam trabalho que não está falando que só está falando de um ou falando do outro. E não consegue fazer isso, que é interligar um texto com o outro. É um texto falando com o outro, dialogando com o outro. É como se a gente tivesse numa conversa, sabe? Eu não estou falando aqui, vocês não estão escrevendo, já não me responderam? Imagine se eu estou falando sozinha. Alguns trabalhos de vocês dá a impressão que o argumento de vocês está lá falando sozinho, com ele mesmo. Por isso que essa aula sobre redação é extremamente importante para vocês terem em mente o quanto vocês precisam ler. O melhor meio de estudar é a leitura, tá? É a leitura. E vocês se preparar com a redação, vocês estão no primeiro ano, ó. Vocês têm primeiro, segundo, terceiro ano para estar escrevendo uma boa redação
que é fundamental hoje para concursos e vestibulares, a redação, a dissertativa. Eles não pedem outro modelo. Tem alguns vestibulares, como acho que da Unicamp, que eles, às vezes, ele inova, ele pede carta, ele pede outros tipos de texto, não pede só redação. Mas que se for ver, às vezes é até um pouco mais fácil, pede uma narrativa, porque vocês inventar uma história, já pediu carta, já pediu para fazer, já pediu vários tipos de texto lá na Unicamp. Mas é ela só, que aí quando você for prestar lá, você estuda só para aquilo. Agora, a que mais é pedida, 90% dos vestibulares em redações e provas, é a dissertativa. É esse modelo aí. Você vai ter que apresentar. E assim, esse modelo tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. O que é a introdução? Que é o início do texto. Na introdução, eu vou apresentar o tema. Aqui vai estar, né? Eu vou apresentar a maneira como eu vou trabalhar o tema. Vamos dizer assim que eu vou apresentar tese. A minha tese. Tese significa a minha defesa. Eu vou começar falando eu vou introduzir. Então, eu vou apresentar essa tese. Eu vou apresentar para o leitor daquilo que eu vou falar. Como se eu fosse fazer que nem aqui agora, né? Começo teria que fazer uma apresentação. Boa noite, turma. É que só teve vocês dois, entrou, teve problema aqui para entrar. Mas se tivesse a sala inteira, eu entraria, falaria, boa noite, meu nome é Adriene, sou professora de vocês nessa turma. Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre redação dissertativa. Teria que ser assim. Isso seria uma introdução. O desenvolvimento. O desenvolvimento é você desenvolver o tema. Apresentar o quê? Os argumentos. Apresentar aqueles argumentos de autoridade que vai dar a prova, que vai colaborar, que vai corroborar para mostrar que aquilo que você está defendendo é coerente. E você ali, no desenvolvimento, pode apresentar a antítese. O que é a antítese? É o contra-argumento com o qual você vai debater. Porque sempre tem o a favor e o contra, não é? É tudo. Então, se você é a favor, por exemplo, do trabalho infantil, eu não sei quem pode ser a favor, mas eu estou dando um exemplo. Tem que ter o contra-argumento. Se você é contra, se você está defendendo o contrário, você tem que apresentar porque quem é a favor. O tal parcela da sociedade tal é a favor. Mas por quê? Porque defende isso porque eles vão explorar mais, ganham mais dinheiro em cima desses coitados, né? É sempre assim. Quem defende coisas desse tipo é porque ele lucra com aquilo, pode ter certeza, né? Como eu vi, por exemplo, proposta na Assembleia Legislativa, tem propostas aí falando de diminuir, porque era 14, foi para 16 anos, né? E aí queriam voltar para 14, mas 14 pode como menor aprendiz, né? Eles queriam que 14 não fosse como menor aprendiz, fosse realmente fosse contrato de trabalho mais pesado, como era antigamente. Mas bem antigamente, um século atrás, trabalhava crianças de 8, 7, 6, 12, 10, 9, 8, em tecelagens, principalmente em tecelagens e fábricas. E essas crianças, muitas morriam dentro das fábricas, por isso que teve essa legislação que parou para os 14. Morriam com os dedos, ou então tinham os dedos amputados, perdiam os dedos, sabe? As mãos, era horrível. Aquele século que não tinha amparo nenhum. E eles pagavam assim uma miséria. Como ainda tem regiões no norte, no nordeste, tem crianças na carvoaria, tem crianças, não é? Trabalhando nesse sentido. É muito diferente de criança, de mãe e pai colocar a criança para ajudar em casa. Apesar que tem
famílias que exploram também, né? É muito diferente de ajudar em casa, ou estar ajudando o pai no trabalho dele, aprendendo, é diferente. São situações bem diferentes. Porque uma coisa é você ir para uma, por exemplo, você ir para a mercearia com seu pai para aprender a fazer móveis. Isso é interessante, isso é maravilhoso. Isso seria incrível para você. É um conhecimento que ele tem, se ele passar para você, pois você pode usar também para ganhar o seu pão na manhã e ajudá-lo no serviço dele. Isso é, sabe, esse trabalho familiar é muito, muito diferente. Tem o amor do pai, da mãe ali, você não vai ser colocado ali para trabalhar até altas horas. Antigamente a coisa era muito pior. Era até altas horas da noite. A criança ficava ali, sabe, sem o pai, sem a mãe. Era explorada mesmo, apanhava nessas fábricas. Por isso que é importante ler a história, o contexto, mostra por que aconteceu isso. Isso também é importante para uma redação em língua portuguesa. Todos esses conhecimentos. Porque a redação, você tem que mostrar o seu conhecimento amplo das coisas. E eu estou falando de história, no contexto de trabalho, política, porque é o contexto atual que as pessoas estão reclamando muito por causa do lockdown, porque o trabalho parou. Isso também reflete na economia, mas tem um motivo, tem uma causa. E nem sempre é simplesmente parou tudo, porque agora eu vou passar. Não. E a causa é muito maior e as pessoas não conseguem enxergar. Estou falando isso pelo momento atual. Mas a gente pode falar se poderia ser um tema científico a redação. A redação poderia ser um tema científico, aí você teria que ter conhecimento na ciência. Poderia falar de DNA, né, de, por exemplo, clonagem. Qual a sua opinião sobre clonagem? Se é ou sobre ética na ciência? Você acha certo clonar? Já viu o que é clonagem? Alguém sabe o que é clonagem? Aí tá falando de clonagem, mas você não sabe bolhufas o que é clonagem. Como que você vai fazer a redação? Você entende? A importância de estar lendo e escrevendo e tentando escrever o que, né? Usando e essa gama de conhecimento. Os temas são variados que podem cair. E a gente tem que treinar isso agora. Vocês estão no começo do primeiro ano. Vocês começar a treinar, a estudar agora para isso. Quando chegar lá no vestibular, lá daqui 3 anos, 2 anos, vocês estão craque. Estão com uma redação mais formalizada, com essa estrutura corretamente, né, desenvolvida. Um tema bem apresentado, bem desenvolvido, com argumentos, não precisa ser muitos argumentos, uns 3 argumentos, mas que eles sejam dialogados entre si, que casem entre si. E que tenha uma boa conclusão, você tirou 10, entendeu? Você, você tiraria 10. Entendeu? Então, isso é interessante vocês pensar nisso na hora de vocês fazerem. Por isso que é importante ler de tudo, um pouco de tudo. Um pouco de tudo, isso vai fazer a diferença na redação de vocês. Eu falei do desenvolvimento, né? Então, você vai desenvolver o tema, vai colocar os argumentos favoráveis ao seu pensamento, dialogá-los entre si, colocar um contra-argumento também, debater com ele. Debater é como se você se contrapusesse aquilo de maneira enfática. Não, eu tenho. Quando vocês vão defender aquilo que vocês querem para os seus pais, vocês não conseguem persuadi-los? Você tem que pensar que a sua redação tem que persuadir, tem que convencer o seu leitor de que você está certo. Você vai convencer o seu pai e sua mãe, como você faz? Você não argumenta com ele? Com ela? Com a sua mãe? Você não discute? Você não tem que apresentar, às vezes até prova de que você está certo? Alguma coisa você tem que mostrar, às vezes, que você está certo. A redação, mesma coisa. E na conclusão, a conclusão é a síntese. Você vai fazer uma releitura do seu texto. Você vai ler todo o seu texto. Vai colocar
uma síntese, sintetizar, retomar argumentos, retomar alguma coisa que você falou. Concluímos, pensamos dessa maneira. Oi, Sara. De que sala você é? Sara? Escreve aqui de que sala você é. Bom, parece que não entrou, ela pediu para entrar. A menina pediu para entrar, a Sara, e depois parece que não entrou. Então, imagina a conclusão, você vai ter que retomar, sintetizar aquilo que você falou e mostrar, apresentar uma solução para o tema. Uma pequena solução que poderia ser melhor, tal jeito, poderia se fazer isso, poderia se aplicar assim, poderia dar uma renda para as famílias mais carentes, as crianças não trabalhar, poderia dar uma bolsa de estudos, poderia ter um salário para os alunos que estudam, né? Você já pensou assim, ensino médio? Eu tive, você acredita que na minha época tinha? Tinha um projeto do governo chamado Cefam, e que a gente recebia para poder estudar. Era um magistério, uma formação técnica, formação na educação, era integral, manhã e tarde, e ganhava um salário mínimo, cada aluno. Já pensou que maravilha se esse projeto continuasse com outras profissões? Você pudesse fazer um curso técnico junto com o ensino médio e ganhasse um salário mínimo para estar ali estudando? Hã? Vocês acham que ia ter trabalho, precisar sair para trabalhar? Eu ia estar estudando e ganhando, não? Já pensou? Que coisa maravilhosa seria? Eu achava fantástico, mas tudo que é bom, o que eles criam que é bom, dura pouco, né? Durou acho que uns 15 anos o Cefam. Uns 20 anos, mais ou menos, e eles acabaram com o projeto. Podia ter continuado com outras profissões, sabe? Eles não querem. Poderia ter, era um salário mínimo. Eu não lembro. O salário mínimo na época também era baixo, tá? Era baixo. Tipo, eu comecei ganhando no Cefam R$ 70 por mês, mas fazia diferença, porque as coisas da época também não era que nem hoje, tá? R$ 70 você vai ali. Não, não era. Tipo, R$ 1 você comprava pão e leite para sua casa. É verdade, você comprava 10 pães e um leite. R$ 1. Comprava 100 balas. O valor do dinheiro era outro. E depois eu lembro que foi aumentando até quando eu terminei o Cefam, eu estava ganhando R$ 150 por mês. Mas R$ 150 dava para eu comer o mês inteiro. Então, você vê como que é, né? Quando eles querem fazer políticas públicas, eles conseguem fazer. Quando eles querem. Então, você tem que ter... Então, era esse valor aí. O Douglas está falando corretamente. A gente, R$ 1, você comprava pão e leite. Hoje eu fui comprar pão e leite. Eu comprei 10 pães, um leite, 200 gramas de mussarela. A gente come mussarela uma vez por mês. 200 gramas de mortadela, 3 sonhos e um pão de leite. Um pão de leite, mas é grande, sabe? Pão assim. Ficou R$ 42. Então, quer dizer, que se for ver, hoje ganha menos. Se foi só comprar pão, né? Eu fui comprar pão, queijo, presunto, mas hoje você não pode mais comprar isso, né? Você tem que comprar só o pão mesmo, porque o queijo e presunto, queijo tá R$ 40 o quilo, Deus me livre. É uma vez mesmo, é para uma vez. Então, eu tenho que começar a fazer, né? Começar a fazer o queijo e tal. Então, tem temas e temas que você... Falando disso, para poder descontrair. Mas a redação, gente, é importante ter em vista tudo isso que eu falei, tá? Começo, meio, fim, que na verdade não é começo, meio, fim, é introdução, desenvolvimento, conclusão, os argumentos. Você terá algum argumento defendendo a sua posição, sua redação. Se você não trazer,
ela não vai ganhar nota, tá? Por quê? Porque o cara não quer saber o que você acha, é isso que você tem que ter na mente. Tema, ele não quer saber o que você pensa, ele quer saber o que você pensa tem respaldo. Tem aonde você mostrar que é verdade. É que nem o advogado. O advogado for lá e apresentar uma peça, chama peça, né? O texto que ele escreve para mandar para o juiz, defendendo o cliente dele sem nada sem substância, o cara vai desconsiderar. Ele tem que usar leis, o advogado tem que usar os artigos da lei. Isso também pode ser usado numa redação, tá? Conhecimento de legislação. É importante, viu, pessoas? É importante ler, ter conhecimento de legislação. Você pegar, por exemplo, se vai falar de consumo, você tem que saber um pouco do Código de Defesa do Consumidor. Vai falar do trabalho, tem que saber um pouquinho da CLT, que é que garante, legislação que garante os direitos trabalhistas, na maioria das vezes, então você vai ter ou saber o que é o regime estatutário, os servidores, o regime, sabe, tem que ter um pouquinho de conhecimento de legislação, isso é importante. Eu penso que na escola, na idade de vocês, tinha que ter uma disciplina de direito, por exemplo. Já pensou que bacana? Uma disciplina de direito, mostrando, falando da Constituição, das várias leis do ECA. Vocês também deveriam, o ECA, porque é que garante o direito de vocês, adolescentes, dos irmãos. É preciso ter esse conhecimento. Se vocês pegar a internet aí, dá para baixar todas essas leis. Ter paciência, né, para ler, porque não é fácil, uma leitura fácil, não. Esses textos. Mas também não é tão bicho de sete cabeças assim. E isso só pode ser um argumento para sua redação. Um poema pode ser um argumento. Um filme. Sabe? Você pode assistir um monte de documentário sobre vários assuntos. Isso ajuda. Não sei se vocês têm Netflix, essas coisas, mas tem vários no YouTube também. Tem documentários sobre vários assuntos. Aquecimento global. Mesmo filme normal, às vezes apresenta um tema, fala sobre, né? E isso você pode trazer esse conhecimento também, mas ele tem que estar dialogando com os outros e dialogando com aquilo que você está falando. Não pode ser aleatório, só para mostrar que você tem. Colocados assim. Aí o cara lê e fala, o que isso tem a ver? Tudo tem que estar, sabe? Tudo que tem que estar relacionado. O texto, todo texto é uma tessitura. O que é uma tessitura? Sabe uma costura? A pessoa vai costurar, ela vai fazer ela tem que estar, tudo tem que estar casando. E a linha, depois ela não pode aparecer, não é? A linha da costura, uma boa costura é aquela que não mostra costura. Que a pessoa, quando vai ver a roupa ou o tecido, ela olha e fala, nossa, é como se ela visse uma peça só. Ela não viu que remendou a manga na blusa, que pregou o botão, ela não conseguiu ver essas partes. Porque ficou uma coisa única. O texto também. O texto tem que ficar algo único. Não pode ser algo todo remendado, entendeu? Desleixado, assim. Que você vê as emendas, assim, mal feitas, sabe? As linhas mal colocadas. Não, tem que estar tudo bonitinho ali, bem feito, bem amarrado, para que o outro não perceba essas costuras. E aí, você vai precisar de algo na gramática, algo que chama coesão. E a coesão, eu faço com o quê? Eu faço com palavras que vão substituir os nomes, faço com pronomes e faço com conjunções e advérbios. O que é isso, professora? São os elementos de ligação do texto. É aquela palavra que vai ligar um parágrafo com o outro, você entendeu? Que vai ligar uma ideia com a outra. Que vai ligar o que você acabou de dizer com aquilo que você vai começar a falar.
É aquela palavra que vai retomar alguma coisa que você já falou, só que você não vai repetir o nome da... Você não vai ficar repetindo, por exemplo, você vai falar do aquecimento global. Imagina você ficar falando o aquecimento global, aí depois você volta. O aquecimento global, aí depois você volta de novo. O aquecimento global, o aquecimento global. Quer dizer, ficar repetindo a mesma palavra, cansa o ouvido, não é? O texto também. Não pode repetir. Você tem que usar um outro termo que vai falar daquele assunto, que vai usar como sinônimo, por exemplo. Que sinônimos a gente pode usar para aquecimento global? Destruição do meio ambiente, sei lá, emergência climática. Você vai procurar, por isso que tem que ter o conhecimento sobre o assunto, também para ter um rol de palavras que vão falar do mesmo assunto. E que vão se referir à mesma coisa, para você usar na sua redação para não ficar repetitivo. Tem gente que fica assim, ó, vai escrever e fica assim. E aí, e então? Então. Só tem essa conjunção. Isso é uma conjunção. Só existe então? Não, pessoas. Não faça uma redação que só repete as mesmas conjunções. Coloca então, porém, portanto. Não, porém não é a mesma coisa que então, né? Então é a conclusiva. Eu posso colocar portanto. Por conseguinte. Uma lista que vai repetir, que vai dar o mesmo significado que então. Não precisa ficar repetindo sempre a mesma palavra. Tenta escrever para ver se você não fica repetindo muito a mesma palavra. Tá repetindo, corta. Já pense em outra. Coloca outra. Quem consegue fazer esse exercício, sempre de trocar as palavras e sempre procurar sinônimos, a redação fica muito mais coesa, ela fica muito mais amarradinha e você faz um trabalho, a sua redação passa a ser um tecido mais, uma roupa mais chique, vamos dizer assim, né? De grife mesmo. Passa a ser algo de grife aí. Porque, com a sua marca, aliás, porque você conseguiu fazer uma costura perfeita. Sem esses entraves, sem esses negocinhos, sem ficar coisa, sabe? Tem pessoas que vai escrever, um negócio parece que não anda, parece aquele carro, sabe, que fica engatando? O carro tá engatando, ele dá aquele solavanco. Não, filho, você tem que ir mesmo. Seu carro, seu texto tem que ser aquele carro que você consegue dirigir, sair da garagem, dar uma volta na estrada, fazer todo um percurso e voltar. Voltar bonitinho, sem bater em nada. Né? O seu texto, você tem que pensar o texto do mesmo jeito. A pessoa vai ler, vai ver o começo, meio, o fim, vai ter... Ela não vai se detalhar para essas coisas, para os detalhes da... Não, já vai estar essa coesão e essa coerência vão estar alinhadas. Outra coisa, coerência. Eu falei da coesão, que são os elementos da gramática, são elementos de palavras que vocês vão usar, né, eliminando repetições. São palavras que vão interligar parágrafos, períodos, que vai interligar a introdução com o desenvolvimento, com a conclusão. E são palavras que vão fazer essas ligações. E a coerência a coerência também é muito importante, porque você não conseguir ser coerente, se você se contradizer, o que é ser coerente? É que nem na vida, meu filho. É que nem aquela pessoa que fala e faz tudo o contrário que fala. Essa pessoa não é incoerente? A pessoa que vai escrever um texto também é incoerente. Ela começa o texto e ela começa defendendo uma coisa, e quando ela está no final do texto, quando ela está aí no desenvolvimento, ela está pondo argumentos contrários àquilo que ela defende, e depois ela praticamente abandona aquela tese inicial e quase faz apologia do outro lado. Mas o que ela defendeu aqui? Ela mesma não está certa de aquilo que ela defende é real, é verdadeiro.
Sabe aquela pessoa insegura? Uma pessoa que não sabe o que quer da vida? O incoerente é assim. E ele mostra isso no texto, cara. Na hora que você vai escrever a sua redação, você não pode ser assim. Tem que ter certeza daquilo que você quer, daquilo que você defende. Os argumentos têm que estar dialogando e tem que estar assim, ó, firmes com você. É como se você se apoiasse nesses argumentos. Imagine, você está num lugar e você tá para cair num buraco. Mas você não quer cair. Aí você se apega em outra pessoa, sabe? Numa corda, você tá na beira do precipício. Essa pessoa tem que estar junto com você ali, tem que estar te segurando, não é? Esses argumentos também, tem que ser a sua corda. Agora, se você pega uma corda fraca, um argumento fraco, que não vai ser, né? Você vai cair. Ou se você não sabe se você quer subir de volta do precipício, você quer sair dali, você cai ainda mais. Algumas pessoas vão escrever redação. Ó, o ano passado eu tive uma menina, eu pedi para fazer uma redação, mandei uma proposta de redação que falava do racismo. Falava do racismo, aquela história que teve do moço lá que foi morto nos Estados Unidos, mas eu coloquei coisas do Brasil também, porque isso acontece no Brasil quase sempre, né? Foi morto por ser negro, tal. Eu fiz uma proposta com texto. Quando a gente vai dar uma proposta de redação, tem os textos que vão argumentar que você pode usá-los, você pode utilizar argumentos desse texto no seu. Por isso que manda textos de apoio, para isso. A menina me escreveu uma redação praticamente toda racista. Toda racista. Se eu estou pedindo uma redação contra o racismo, como que a menina me apresenta uma redação racista? Você precisa ver cada coisa que ela escreveu lá, pelo amor de Deus. Ela tinha argumentos que eram claramente racistas, e ela nem estava se dando conta que esses argumentos eram racistas, que eram contrários ao tema que eu estava falando, que era para discutir o racismo. Você pode discutir a problemática dos negros, a inclusão, né? Como que é difícil para uma pessoa viver com isso, né? Tem o tempo todo que provar que ela tem o seu valor independente da cor dela. E ela ter que lidar com isso, ter que batalhar e ter que né, viver situações horríveis nessa sociedade, ter medo, por exemplo, da polícia abordar. Quantas mães não têm medo que a polícia aborde seus filhos e não sabe se eles vão voltar vivos ou se eles vão para a cadeia só por ser negros, porque a polícia já olha e já fala, porque é negro, já acha que é bandido, entende? Isso é racismo. E a pessoa apresenta argumentos totalmente racistas. Então, o que eu ia dar nota para ela? Ela colocou começo, meio e fim, apresentação, introdução, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tinha argumentos, parecia até bem, mas estava totalmente incoerente com o tema. Estava totalmente incoerente. Estava fazendo apologia, inclusive, de coisas horríveis. Eu não poderia dar nota. Entendeu? Eu tive que dar. Eu acabei dando 2. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Vai dar 1 hora de aula. Alunos? Oi, tá ninguém aí? Não tem nenhuma dúvida? O que vocês acharam? Tá aí? Eu preciso do nome de vocês, número, série. Coloquem para mim no particular. No WhatsApp o nome e a série, pelo menos, para eu dar nota de participação. Vocês entraram na reunião, tá? O que vocês acharam da aula? Gostaria que vocês fizessem uma avaliação. Vamos ler um trecho do poema. Achou boa? Vou pegar aqui um trecho do poema só para terminar. O poema do Vinícius. Vamos ver. Eu tinha no... Peraí.
Ó, até vou ver se apresentar agora. Ah, minha internet tá ruim, viu? Cadê a... Ela não tá nem aparecendo a tela aqui para apresentar para vocês. Vou ler só um pedaço, tá? Para terminar. Começa assim. E o diabo, levando a um monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te todo esse poder, sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-lhe a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás, Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Esse trecho do Lucas, ele está no início do poema, isso porque faz um diálogo com o poema, tá? Depois a gente pode até analisar isso numa outra aula. Eu vou ler o poema para vocês. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Deixa eu ver se eu consigo apresentar a tela. Não sei. Aqui não aparece, tem jeito. Bom, a internet está ruim, ela toda hora abre muitas janelas, ela fica a tela fica saindo, sabe? Deu certo só esse trecho. Agora sumiu. Peraí. Aqui, voltou. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com passo e mente esquadria, quanto ao pão ele o comia. Mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Da forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato e facão, era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno gamela, banco enxerga caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário e que sabia exercer a profissão. Ah, homens do pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que todos admiravam, que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário, do edifício em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não, e aprendeu a notar coisas a quem não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão,
que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução, como era de esperar, a boca da delação começara a dizer coisas ao ouvido do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convence-no do contrário, disse a ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que foi levando ao alto da construção. E num momento de tempo mostrou toda a região e apontando ao operário fez-lhe a declaração: dá-te todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue e dou a quem bem dizer. Dou-te o tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares, o que te faz dizer não? Quer dizer, aqui você viu que é a mesma história de Jesus, né, com o diabo, né? O patrão se colocou no lugar do diabo aqui. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas que viu o operário, o patrão nunca viria. O operário via casas e dentro da estrutura via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o operário. Não vê que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não pode dar o meu que o meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo e solidão. Um silêncio de tortura e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas ao se arrastarem no chão. E o operário viu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu em seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Pronto. Fim da nossa aula, com a leitura desse poema, está no nosso texto, vale a reflexão, ele é um poema maravilhoso, incrível, para trabalhar muita coisa com ele ainda, tá? Beijo, boa noite, já está 10 e... Gostou, Marcos, da leitura? Gostou? Vocês gostaram? Agora, como que eu vou fazer? Ai, que bom! Ai, que bom! Pega para ler o poema, tá lá no nosso roteiro, tá? Vocês mandaram atividade? Se não mandaram, me manda ainda, tá bom? E com essas reflexões, pense em montar o texto lá, que tem um texto para construir a partir da leitura dos dois textos. Se vocês acham que dá para fazer mais aulas assim, a gente pode marcar sempre à noite, vocês preferem? A gente pode estar marcando sempre, tá? Eu gosto de dar aula assim, tá bom? A gente pode marcar. Boa noite. E agora eu quero saber como que eu faço para salvar a reunião. Bom, interromper a gravação. Essa reunião, boa noite, vai estar gravada. Boa noite, beijos. Uma vez por semana, no mesmo horário, tudo bem, estamos marcados aí para a semana que vem, tá? Boa noite, façam um roteiro, tá? Não esqueçam. Tchau. Muito bom estar com vocês.